Olá para todos e vamos a mais um vídeo. Existe apóstolos nos dias de hoje? Existe o apostolado como um chamado ministerial nos dias atuais? Estes apóstolos dos nossos dias que vemos na TV, são apóstolos chamados por Deus ou são títulos? Existe base bíblica para alegar que eles são apóstolos ou são títulos humanos? A Bíblia tem a resposta e é isso que vamos ver a partir de agora. Vamos encontrar facilmente a resposta dentro da Bíblia. E se gostar, dá um joinha. E se não for inscrito, se inscreva. Vamos fazer uma análise bíblica para chegarmos à conclusão se os apóstolos atuais foram chamados por Deus ou é apenas título humano. O apostolado bíblico podemos dividir em dois grupos, pois a Bíblia diz que para ser apóstolo deveria ser testemunha da ressurreição de Cristo. Esse apostolado aqui é do grupo dos 12. Veja em Atos capítulo 1, quando os requisitos para ser o substituto de Judas deveria ser testemunha da ressurreição de Cristo. E já em Efésios 4 e verso 11, diz que Deus escolheu alguns para apóstolos. Isso aqui são dons ministeriais que Jesus deixou à igreja. Apóstolos, pastores, doutores e assim vai. Em Atos 14 e versículo 14, lá chama Barnabé de apóstolo, e ele não foi testemunha da ressurreição de Cristo. Então vamos interpretar esta questão, pois existe dois tipos de apostolado na Bíblia. O apostolado do grupo dos 12 e o apostolado como chamado ministerial de Efésios 4:11. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso aí, né? Porque tem como responder. O apostolado era escolhido diretamente por Cristo. Apóstolo significa enviado a uma missão. Podemos entender que é o missionário nos dias atuais. Os apóstolos de hoje, desses que vemos na televisão, não querendo faltar com respeito, mas não são chamados por Cristo. E a missão deles é arrecadar dinheiro, porque eles não são missionários, não fazem o papel que os apóstolos bíblicos faziam. São pregadores de púlpito, só pregam milagre, e os apóstolos da Bíblia também faziam milagres. Mas só que os milagres dos apóstolos Paulo, Pedro e João eram milagres reais e visíveis. O cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia, o aleijado andava e o morto ressuscitava. E esses apóstolos não fazem isso. É só era pobre, fiquei rico. Era empregado, virei patrão. Ganhava 1.000, agora ganho 10. Né? E muita coisa pode ser até mesmo combinado. E muita coisa nem é milagre, nada. Né? A pessoa está com dor de cabeça e toma um paracetamol, daí fala que foi milagre. O termo 12 apóstolos, na condição dos 12, era da era apostólica. Apóstolo João, que, segundo estudiosos, historiadores, foi o último apóstolo a morrer. O último apóstolo que escreveu o Apocalipse. Então, a era apostólica, os apóstolos foram o alicerce da igreja. O evangelho que aprendemos foi ensinado pelos 12 apóstolos, pelos apóstolos. Em Atos capítulo 1, diz que para ser apóstolo, deveria ser testemunha da ressurreição de Cristo. Creio eu, na condição dos 12, Matias foi o sucessor de Judas. Ele foi escolhido por Cristo e com certeza podemos crer que ele foi testemunha da ressurreição de Cristo.
Porque quando Jesus ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas. 1 Coríntios 15 e verso 6. O apóstolo Paulo não fazia parte do grupo dos 12. Apesar que o apóstolo Paulo, ele viu a Cristo, ele foi testemunha, porque ele viu no caminho de Damasco. Atos capítulo 9. Então ele se enquadra nos requisitos para a função, embora não fazia parte dos 12. Senão seria o 13º. E a Bíblia sempre citou 12. Mesmo depois da morte de Cristo, antes de escolher Matias como sucessor de Judas, Paulo disse que Cristo, quando ressuscitou, foi visto primeiro por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Mas veja que na ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, Judas tinha morrido e não fazia parte mais do grupo dos 12, e Matias, que foi o sucessor de Judas, ainda não havia sido escolhido. 1 Coríntios 15, verso 4. Mas de qualquer forma tinha o título de 12. Por quê? Devido ao significado do número 12, né? Pode ser perfeição, plenitude, completude. Na Bíblia tem várias citações de 12. No caso de Barnabé, mesmo não vendo Cristo, ele se enquadra no apostolado de Efésios 4:11, nos chamados ministeriais que Cristo deixou à igreja. Lá diz que ele mesmo deu alguns para apóstolos. Barnabé foi enviado para uma missão junto com Paulo. Barnabé não fazia parte dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo, mas ele teve uma missão. Ele foi enviado para um trabalho de missão junto com Paulo. E veja que em Efésios cita apóstolos no plural, não eram só, porque era um chamado ministerial. E isso indica que não era apenas uma pessoa. Da mesma forma que pastores. Veja ali, aí na tua tela que eu estou pondo, está tudo no plural. Mas os pastores de hoje se enquadram nos requisitos para a função. Eu me refiro aos pastores chamados por Deus, é claro, não os intitulados, para ganhar dinheiro fácil e arrancar dinheiro de pessoas, né, que têm pouco entendimento. E já para ser apóstolo, não mudou o significado, que é enviado a uma missão. Então, os apóstolos, desses que você vê aí, não preenchem os requisitos bíblicos para a função do apostolado. Ou seja, são pseudos apóstolos. E eles não viajam, e quando viajam, viajam de avião e vai na igreja pregar no modo de falar, né? Vai arrecadar dinheiro. Não tem nada a ver com o apóstolo Paulo, não tem nada a ver com João, com Pedro, não tem nada a ver com nada. Que eles não eram ricos, eles não andavam em carruagem de ouro, né? Então são pseudos apóstolos, alguém tentando se passar por algo que não é. É apenas títulos humanos, dados por seres humanos ou dados por eles mesmos, pois eles não saem do lugar, não pregam o evangelho correto, como eram os apóstolos, e são ricos. Ou melhor, alguns são milionários, têm mais de um avião, fazendas, têm vários aviões, e não se identifica com o apostolado bíblico. Então é apenas título. Quem exerce uma função ministerial deve ter os requisitos exigidos na Bíblia. Senão, não passa de título humano, e isso é o que mais vemos hoje. O chamado ele vem de Deus, não é de si. A pessoa tem um chamado dentro dele, deve preencher os requisitos. Veja em 1 Timóteo 3, verso 2 em diante, Tito 1, verso 5, 6 por ali, fala dos requisitos para ser um pastor, para ser um bispo. Tem que ter os requisitos, né? Irrepreensível, que não possa dar motivo para ser repreendido. Não que não possa ser repreendido, que não possa dar motivo para ser repreendido.
E muitos por aí tem motivo de sobra para repreendê-los. É isso aí então, eu creio que alguns não vão gostar, mas fazer o que eu falei é verdade. É exatamente isso que eu falei. Então é isso aí então, se gostou, daí um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.